Amém? Glória a Deus. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, irmão, não conversa comigo, que quem vai falar comigo agora é Deus. Fala, porque quem vai falar comigo agora é Deus. Glória a Deus. Amém? Estou muito feliz de ver os irmãos da casa aqui hoje novamente. Você pode aplaudir a Jesus por esses irmãos? Glória a Deus. Mais um dia, mais um sábado com a gente. Glória a Deus. E a felicidade é saber que, assim, alguns rostos mudam, mas a maioria está continuando, é os mesmos rostos. Então, isso significa constância, isso significa que os nossos irmãos estão prevalecendo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, eu estou muito feliz de ver praticamente os mesmos que estão vindo todos os sábados, né? Às vezes vocês estão revezando, mas glória a Deus que estão vindo, que estão permanecendo fiéis no tempo do processo do Senhor. 1 Samuel capítulo 10, e hoje também a gente já vai entrar quase nesse rumo aí de processo. Eu quero falar sobre uma pessoa que a gente às vezes só conhece pela parte ruim da história, que é Saul. A gente conhece Saul como rejeitado, como aquele que fez o que não devia, mas antes ele era alguém segundo o coração de Deus também. Saul, ele foi constituído por Deus porque ele era um homem justo, reto. Antes dele tomar as escolhas e fazer as decisões erradas, Saul, ele caminhava segundo a vontade de Deus. Então hoje nós vamos entrar nessa questão sobre as escolhas, sobre as decisões e sobre os processos de Deus na nossa vida. Amém? Então preste atenção, irmão. Guarde seu coração para que o Senhor fale com você. 1 Samuel capítulo 10, no verso 1. Tem como ligar isso aqui, Lê? Como que está desligado? Ah, tá bom, beleza. No capítulo 10, versículo 1 diz assim: Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre herança? O povo de Israel. Então aqui é o começo da trajetória de Saul, diga o começo. E quem ungiu a Saul? Samuel, mas por vontade e pela ordem de quem? De Deus. Então, quando nós lemos aqui o primeiro versículo do capítulo 10, ele diz assim: Não te ungiu, pois, o Espírito do Senhor por príncipe. Então, sobre a vida de Saul havia um decreto, ele havia recebido uma unção para ser príncipe daquele povo em Israel. Então, diga comigo, começo. Ele foi ungido pelo Senhor. Samuel começou sendo ungido pelo Senhor. Saul começou sendo ungido pelo Senhor. Mas, no rumo da história, nós vamos entender o que aconteceu. Então, entenda uma coisa, não é como você começa a caminhada com o Senhor, é como você caminha todos os dias com Ele. Nós vemos diversas pessoas que começam bem a vida espiritual, começam bem o relacionamento com o Senhor, mas no meio da caminhada, bagunça tudo. Então o Senhor nessa noite, Ele quer nos ensinar assim, ó: eu te ungi, eu derramei uma unção sobre a tua vida, mas eu quero saber o que você vai fazer a partir deste momento. Então Saul, ele havia recebido ali, ó, um vaso de azeite e derramado sobre a sua cabeça. Ele tinha sobre ele a unção do Senhor. No verso 6 diz assim, ó, Samuel falando para ele: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro quê? Lê comigo, gente. Em outro quê? Em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião que te pedir. Porque Deus é contigo. Aqui é Samuel falando para Saul assim, ó, no início do ministério dele, no início do reinado dele. Ele falou: Saul, você é agora ungido, e você vai encontrar uns homens que eles vão profetizar sobre a tua vida, e você vai ser transformado em outra pessoa. A partir do momento que a unção descer sobre você e as pessoas profetizarem, você vai ser outro homem. Faz tudo o que a ocasião pedir, porque o Senhor é com quem? Contigo. E aí no 7 ele diz assim, que o Senhor é contigo, e no 8 ele diz: Porém, quando desceres adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e apresentar ofertas pacíficas, 7 dias farás o quê? Vamos ler comigo, irmãos. 7 dias farás o quê?
esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que deves fazer. Então Samuel olhou para Saul e falou, ó, você está sendo ungido hoje, você vai encontrar um pessoal, eles vão profetizar na tua vida, você vai receber uma nova identidade, você vai ser transformado em um novo homem, porém, você vai ir a Gilgal. E quando chegar lá, você vai esperar quantos dias? Você vai esperar quantos dias? E você vai esperar até que eu, Samuel, chegue a Gilgal, para que eu oferte e ofereça holocaustos e sacrifícios. E aí ele falou tudo isso para Saul e falou, e eu te declaro o que hás de fazer quando eu chegar lá. Então vamos entender aqui, Saul, ungido pelo Senhor. Ele havia recebido uma ordenança da parte do Senhor através de Samuel, dizendo para ele, vai, faz o que eu estou falando, mas espera até que eu chegue, para que você conclua a obra que Deus tem na sua vida. Quantos conseguem entender aqui? Então havia uma palavra liberada sobre a vida de Saul. Ele precisava ir até o lugar que Deus tinha mandado, fazer o que Deus tinha mandado, esperar para que a obra se completasse. E aí nós vamos entender que nós, muitas das vezes, somos como Saul. Muitas das vezes o Senhor, Ele fala conosco, que Ele fala assim, ó, você está sendo ungido, há uma promessa, há uma presença sobre a tua vida, mas você precisa ir até o lugar que eu estou te mandando e esperar até que eu chegue lá, para que a promessa, a obra seja completa. Então, muitas das vezes o Senhor fala conosco que nós queremos fazer do nosso jeito. Não é a maneira que nós começamos, é a maneira que nós vamos terminar. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, bem-aventurados são aqueles o quê? Que venceram, não os que perderam. Bem-aventurados aqueles que venceram e vão estar na boda do Cordeiro. Então não é como você comece, é sobre isso que nós vamos falar. No capítulo 13, no versículo 1, diz assim, ó. Samuel falou tudo aquilo para Saul, aí entra Saul agora, fazendo do jeito dele. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está fazendo do seu jeito, irmão? Não, você tem que perguntar, a pessoa tem que responder, né? Você fala, você está fazendo do seu jeito? Então vamos aprender hoje, em nome de Jesus. E aí no capítulo 13, no versículo 1, no Antigo Testamento, o Senhor ele já havia declarado que cada pessoa tinha uma função, cada pessoa tinha um papel importante. Saul, ele era rei, e Samuel era o quê? Sacerdote. Então, cada um tinha uma função a ser executada, cada um tinha uma palavra que havia sido liberada e cada um tinha a sua função no reino. Então, há uma função no reino para você também. Só que você precisa estar no lugar onde o rei te colocou. Você precisa estar na posição que o rei incumbiu sobre você. E aí, quando nós lemos no capítulo 13, no versículo 1, diz assim, o título, A Guerra entre os Israelitas e os Filisteus. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si quantos homens? Gente, pelo amor de Deus, eu vou jogar a toalha aqui. Quantos homens tinha com Saul? 3.000 homens de Israel. Então eu quero que você se atente muito a esse detalhe. Aqui nós vamos entrar onde Samuel entrou, onde Saul entrou, onde ele não deveria entrar. A Bíblia começa dizendo que no primeiro ano e no segundo ano houve essa guerra. E Saul havia com ele 3.000 homens. 3.000 soldados. É muito ou pouco? É muito ou pouco, gente? É bastante. E estavam com Saul 2.000 homens em Micamas. É Micamas, eu acho que é isso. E na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas. Até aqui. Versículo 6. E eu quero que você preste bem atenção nessa parte. Diz assim. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em o quê? Que estavam em o quê? Porque o povo estava apertado. Esconderam-se por onde? Não, vamos ler comigo, irmão. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, acorda, irmão. Acorda e vamos ler, em nome de Jesus. Diz assim, esconderam-se pelas o quê? E pelos o quê? E pelos o quê? E pelas... Então havia uma guerra e os soldados estavam em apuros. E o que eles fizeram quando chegou o medo, quando chegou ali a dificuldade, a circunstância? Todos se esconderam em lugares. E a Bíblia diz que eles estavam em cavernas, buracos, penhascos, túmulos.
Eu acho que Deus está querendo falar com a gente sempre aqui nessa questão, né? E pelas cisternas. Então, soldados que haviam sido chamados para lutar, diga, chamados para lutar. Eles sabiam lutar, diga, eles sabiam. Mas eles estavam com medo, diga, com medo. E aí a Bíblia diz que nessa situação eles estavam em apuros e eles começaram a se esconder em diversos lugares. Mas havia uma palavra sobre a vida de Saul que ele venceria aquela guerra. Mas os homens que estavam com Saul também sabiam dessa palavra. E muitas das vezes nós temos uma palavra do Senhor, nós sabemos que o Senhor falou a nosso respeito, mas nós nos escondemos no momento que é para nós estarmos como? Posicionados para lutar. E aí você se esconde de novo dentro do túmulo, dentro da caverna, dentro da cisterna, quando o Senhor falou que não é para nós temermos. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Tende o quê? Eu venci o mundo. O nosso maior exemplo venceu o mundo. E nós estamos nos escondendo em lugares onde o Senhor não mandou nós estarmos. E aí a Bíblia diz que os homens em apuros fizeram tudo isso. E aí o versículo 7 diz assim, também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal, se encheu do quê? Se encheu do quê? Então a circunstância era cheia de temor. O momento todo ali, todos que estavam em volta de Saul estavam cheios de temor. Todos tinham medo. A situação era favorável para que tudo desse errado. Diga, tudo desse errado. Tudo desse errado. Mas havia uma palavra liberada sobre a vida de quem? De Saul. Que quem encontraria Saul naquele lugar? O profeta. E quando o profeta ele não vem sozinho, ele vem acompanhado do Senhor. Então, Saul estava com aqueles homens que eram soldados, em lugares escondidos, com medo, temendo a guerra que havia sobre eles e os filisteus. Mas a gente sabe, a Bíblia é clara em dizer que toda a batalha que os filisteus travavam com os israelitas, os filisteus sempre perdiam. Então, por que o povo estava com medo? E essa é a pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Por que você está com medo mediante as coisas que estão acontecendo? Se nós estamos com medo, quer dizer que nós não estamos confiando na palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Se nós estamos temendo, é porque nós não estamos dando ouvido àquilo que foi entregue sobre nós, mas a situação que está à nossa volta. Então, todos os homens formados, eles eram formados para serem soldados. Eles sabiam lutar, eles sabiam ir para a batalha, mas eles se esconderam no meio de uma guerra. Será que você é essa pessoa que está se escondendo no meio de uma guerra? Será que você é essa pessoa que nessa noite você veio aqui, mas você fala, olha, está tendo uma guerra terrível na minha casa, na minha família, em todas as áreas da minha vida, mas eu estou com medo, eu não vou lutar, porque eu não tenho poder suficiente. Mas nós precisamos entender que o poder não está em nós, o poder está em Deus. Então os soldados, eles se esconderam, e aí Saul ficou como? Em choque. Saul falou, caramba meu, e agora? Todos que deviam lutar comigo estão escondidos. E aí no versículo 8 diz assim, esperou Saul quantos dias? Esperou Saul quantos dias? 7 dias, olha como ele é obediente, só que não. Segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Versículo 9, então Saul disse, traz-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o quê? E ofereceu o quê? E ofereceu o quê? O holocausto. Então, Saul, ele olhou para a situação adversa e ele falou assim, eu estou esperando aqui 7 dias. Ele esperou 7 dias. Mas ele não concluiu o que ele tinha que concluir por completo. Quando chegou os 7 dias, ele falou, está demorando demais, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. E muitas das vezes nós somos como Saul. Nós esperamos até um certo ponto do processo, mas a partir daquele ponto nós não conseguimos esperar mais. Nós falamos, até aqui eu consigo obedecer o Senhor, mas até aqui não dá para me obedecer. Eu cheguei até esse ponto, Deus falou para mim fazer isso. Eu fiz, mas Deus não chegou, então eu preciso fazer do meu jeito. Esses são as pessoas que, como Saul, mesmo tendo sido ungidos, fazem da sua maneira.
Então Deus, e eu preciso dizer isso para você, Deus ele não está preocupado com pessoas que são ungidas, Deus está preocupado com pessoas que são obedientes. Deus está preocupado com pessoas que são obedientes, porque nós esperamos até um certo ponto, mas depois nós queremos fazer da nossa maneira. E Saul foi assim. Saul falou, eu vou esperar 7 dias, e aí ele olhou no relógio e falou, Samuel está demorando, eu acho que eu posso fazer do meu jeito, eu acho que eu vou fazer do meu jeito. E ele foi e ofereceu o sacrifício, e aí a palavra do Senhor ela nos mostra que neste momento Saul, ele deixou de lado a confiança que ele tinha em Deus. Ele se apoiou, na verdade, no que ele achava que seria o certo. Ele se apoiou e ele viu a circunstância e ele foi tomado pelas circunstâncias. E nessa noite o Espírito do Senhor, ele nos fala nesse lugar. Qual é a circunstância que está te movendo a fazer o que eu não mandei você fazer? Qual é a circunstância que está tomando nosso coração de medo, a ponto de que nós façamos o que não devemos fazer? O povo estava com medo e o povo começou a se espalhar e desesperar Saul. E Saul, tomado pelo momento, falou, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas havia já sido declarada uma ordem sobre a vida de Saul. Por que Saul não estava obedecendo? Aí sabe o que acontece? A gente entra numa sociedade que é tomada por vaidade, que é tomada por mentiras, por coisas erradas, e nós falamos assim, olha, eu não vou conseguir esperar o processo todo de Deus, então eu vou fazer da minha maneira. E aí dá tudo errado. Porque o Senhor, Ele espera de nós que nós sejamos confiantes na palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas. E quando nós somos forjados e forçados pela situação que nós estamos vivendo ao nosso redor, nós não fazemos aquilo que Deus ordenou que a gente faça. Quantos conseguem entender isso? Então Saul chegou lá, ele esperou 7 dias, mas ele não esperou por completo. E é isso que o Senhor está te falando nessa noite. Será que você está fazendo por completo o que eu te mandei? Ou será que no meio da situação de medo que nós estamos enfrentando, aí você fala, está muito caótico. Eu já esperei até aqui, então, para quê? Não estou vendo nada, não estou vendo nenhum resultado. Então é melhor eu sair pegando geral mesmo. Eu já esperei até aqui, não consigo um emprego bom, então é melhor eu roubar mesmo. Eu já esperei até aqui e meu casamento não muda, então é melhor eu trair mesmo. Eu já esperei até aqui, eu não tenho uma vida espiritual boa com Deus, então é melhor eu mudar de religião. Eu já esperei até aqui, eu não consigo ser transformado, é melhor eu sair da casa de reabilitação. Eu já esperei até aqui e nada acontece, então é melhor eu fazer do meu jeito. Não, o Senhor nos trouxe aqui para dizer, faça por completo o que eu te mandei. Faça por completo o que eu te mandei. Eu não posso somente esperar 7 dias e quando a promessa de Deus não chega, eu fazer da minha maneira, não. Se o Senhor falou que vai acontecer, eu preciso esperar até o final do 7º dia. E Saul não queria esperar. Saul, ele falou, eu vou fazer do meu jeito, porque eu fui ungido. Porque eu sou rei, então Deus vai receber. Esse é o problema. Nós achamos que o fato de Deus ouvir a nossa oração possibilita que eu faça qualquer coisa para Deus. E não é assim. O fato de nós termos uma vida com Deus não quer dizer que Deus vai aceitar tudo que eu faço. E a palavra é clara em dizer isso. E aí no versículo 10 diz assim, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chegou quem? Vamos ler comigo aqui, irmãos. Eis que chegou quem? Chegou Samuel. Logo que ele terminou de fazer a cagada, chegou Samuel. Porque é assim, depois que você pega o ruim, Deus chega com o bom e fala, aqui que você ia receber. Então espere o tempo de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, espere o tempo de Deus. Fale para a pessoa, espere o tempo de Deus. Aí você fala, não estou entendendo. Aí você grita e fala, espere, irmão, o tempo de Deus. Aí diz assim, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar, porque Saul estava se achando que cumpriu a vontade de Deus, ele saiu feliz. Samuel perguntou, o que fizestes? Respondeu Saul, vendo que o povo havia se espalhado daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micamas. É isso? Gente, preciso entender esse lugar. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, diga comigo aqui, vamos ler aqui esse final. E forçado pelo quê? E forçado pelo quê?
E forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. Forçado pelas circunstâncias, eu fiz o que Deus não mandou eu fazer. Forçado pela circunstância, eu conversei e me envolvi com alguém que não precisava ter me envolvido. Forçado pela circunstância, eu menti para Deus que eu não deveria ter mentido. Forçado pela circunstância da sociedade, eu fui e mudei. Eu não gosto mais de homem, eu gosto de mulher. Eu não gosto mais de mulher, eu gosto de homem. E forçado pelas circunstâncias, eu perdi toda a minha vida com Deus. Porque o Senhor, é o que eu falei, Ele não olha a unção que Ele te deu, Ele olha a obediência que você tem. Quando Deus encontrou Davi não era ungido rei, mas Davi era obediente ao Senhor. Você entende isso? Não importa onde você está, se é no pasto, se é no palácio, Deus está olhando a sua obediência no processo. Então Saul falou tudo isso para Samuel, falou: você não chegou, e devido assim à circunstância, o povo estava com medo, eu estava desesperada, e eu ofereci, né? Eu ofereci. Aí diz assim então, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes negligenciando em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor, diga teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então naquele momento era a atitude, a ação que Deus estava olhando para Saul, para confirmar o reinado dele. No momento que Saul precisava fazer uma escolha e tomar uma decisão, era um momento que Deus estava olhando para confirmar o reinado de Saul. Então eu quero te dizer nessa noite, que Deus está olhando para você, para ver se pode confirmar o que Ele prometeu na sua vida, através da atitude que você está tomando. A ação que eu tomo hoje reflete na eternidade que eu vou viver. Então Saul, através daquela ação, ele precisava provar quem ele era para Deus. E ele fez a escolha errada, ele não esperou o Senhor. E aí o Samuel fala para ele: pois teria o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel hoje para sempre. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal e a Gibeá de Benjamim. Logo, Samuel, eu pulei aqui, gente. Perdão, versículo 14, pulei. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem o quê? Um homem que faz o quê? Que lhe agrada. E já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto você não guardou o que o Senhor te ordenou. Então, no mesmo instante que Saul fez da maneira dele, o Senhor providenciou alguém que fazia do jeito de Deus. No mesmo instante, o Senhor providenciou alguém que agradava a Ele. Então, não ache que Deus te prometeu algo e se você não cumprir vai dar certo, não. No momento que eu desobedeço a ordem de Deus, no momento que eu desobedeço o processo de Deus, Deus imediatamente acha alguém que agrada a Ele, faz a vontade dEle e Ele transfere a bênção dEle para essa pessoa. Então nessa noite o Senhor Ele nos trouxe aqui para falar para nós: não atravesse e não atropele o meu tempo. Se eu mandei você esperar, é para você esperar. Se eu mandei que você aguardasse até que a palavra viesse, aguarde até que a palavra do Senhor venha. Porque senão você vai perder a honra do reinado. Aí você fala: Joyce, mas Saul continuou reinando. A questão não é o que ele continuou fazendo, a questão é quem ele se tornou a partir daquele momento. Então Deus Ele não está olhando se, independente de você estar pecando, você tem uma casa boa, um carro bom, um salário bom, se você tem uma pessoa do seu lado legal. Deus não está olhando isso não, irmão. Porque Saul, mesmo errando, continuou com o reino. Mas ele não tinha mais a presença de Deus. Você entende isso? Então não é o que eu tenho, é quem eu sou para com Deus. O Senhor falou para ele: olha, eu achei alguém que me agrada. E a partir de hoje, o reinado vai para essa pessoa. Aí você olha e fala: mas espera aí. Davi estava lá no pasto, pegando lá as ovelhas, batendo as ovelhas, discipulando as ovelhas. Como assim? Porque o olhar de Deus é inverso. Deus Ele não está olhando como você começou. Deus Ele não está olhando o palácio que você está. Deus está olhando se você está obedecendo a ordem que Ele te deu. O Senhor está olhando se no 7º dia você vai esperar até que o dia acabe ou se você vai fazer da sua maneira. Se o Senhor Ele está mandando você esperar hoje, é porque você precisa estar na posição que Ele te colocou. Amém? Você precisa estar na posição que Ele te colocou. Se você foi chamado para ser profeta,
evangelista, eu não sei. Todos nós aqui fomos chamados para estar em uma posição. E se você está ocupando a posição errada, você já desagradou a Deus. Saul queria ocupar a posição de sacerdote, e ele não era sacerdote. Ele queria fazer o que o sacerdote precisava fazer com ele. E aí no versículo 15, nós temos a noção de como terminou a história de Saul. Quando nós lemos no versículo 1 do capítulo 13, coloca para mim, por favor, de novo. Capítulo 13, versículo 1. Diz que Saul estava com... Versículo 2, perdão, beleza. A Bíblia diz que Saul estava com cerca de 3.000 homens antes dele fazer a escolha errada. E aí no versículo 15, vamos lá, 13, 15. A Bíblia diz que Saul terminou com cerca de 600 homens. Diga, 600. Ele começou com 3.000 e terminou com 600. Vocês falam, nossa, mas não estou vendo diferença. É muita diferença no exército. Muita. Então, quando você não faz a vontade de Deus, você só perde. Quando você não faz a vontade de Deus por completo, você não ganha, você perde. Aparentemente, ele ganhou permanecendo no reino, mas ele já havia perdido tudo o que o reino tinha para dar para ele. Então, ele começou com 3.000 homens, mas por não fazer a vontade de Deus por completo, ele terminou com 600 homens no exército. Então, qual é a circunstância que tem forçado você a fazer o que Deus não mandou você fazer hoje? Aí você fala, hoje não é hoje, é na sua vida inteira. Ali, os homens com medo se escondiam em cavernas, túmulos, cisternas. E eles faziam o que a situação jogava para cima deles. Então a situação era de apuro, então eu vou correr. A situação é de desespero, então eu vou me esconder. A situação não é favorável, então eu vou me esconder. A situação não é boa, então eu vou mudar tudo aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu vou fazer da minha maneira, porque eu não consigo viver e obedecer e esperar o processo de Deus. Aquele que não espera não consegue viver o reinado. Então Saul, por uma atitude forçada pelas circunstâncias, ele decidiu fazer da maneira dele. Eu queria chamar a banda para subir. E aí em Tiago capítulo 4. Abre comigo aí. Tiago, capítulo 4. Amém? Você está aí comigo? Diga glória a Deus. Está acordado? Diga amém. Tiago, capítulo 4. É que tem uma Bíblia diferente hoje aqui, gente. Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a quem? Sujeitai-vos, portanto, a quem? Mas resisti ao diabo e ele, sujeitai-vos, portanto, a quem? Sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Eu não vou me sujeitar à circunstância do mundo. Eu me sujeito, portanto, a Deus. E eu resisto ao diabo e ele fugirá de vós. Saul não conseguiu sujeitar a vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Quando o diabo chegou, o diabo conseguiu devorar a Saul. Quando eu não me sujeito a plenamente vontade de Deus, eu não vivo plenamente o que ele tem para mim. E a Bíblia diz no versículo 8: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, ó pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o quê? Limpai o quê? Versículo 9: afligi-vos e lamentai e chorai. Converte o vosso coração, o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em o quê? E a vossa alegria em o quê? Aí tem gente que não entende esse versículo. Eu vou ler com você para a gente entender. A Bíblia diz o quê? Afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aí você fala, eu não estou entendendo, Joyce. Deus está falando exatamente para você isso aqui. O que muitas das vezes é alegria para nós, não é alegria para o rei.
O que muitas das vezes é festa para nós, não é o que Deus tem para nós. Então eu preciso afligir a minha alma. Eu preciso tornar a minha alma escrava de Cristo. E falar, enquanto eu devo estar rindo, eu preciso estar chorando. Você entende isso? Porque era muito fácil Saul chegar e oferecer. Você acha que Deus não podia receber a oferta que Saul ia fazer? Com certeza. Porque Deus havia ungido Saul. Só que a ordem de Deus era, não ofereça, espere a minha palavra, espere o que eu mandei você fazer para que então eu receba. Então isso aqui é o Senhor falando para nós, qual é o tempo que você tem que viver agora? Se é o tempo de esperar, então, converta o riso em pranto. Aí você fala, Joyce, mas está doendo, é isso mesmo, é converter o riso em pranto. Deus não está mandando você se alegrar agora. Se Deus está mandando você chorar, então chora, se sujeita à vontade dEle. Porque quando eu me sujeito à vontade de Deus, eu recebo um reinado que vai durar para sempre. É se sujeitar. E ele diz, converta a vossa alegria em tristeza. E no versículo 10, eu quero que você se coloque de pé para ler comigo esse versículo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No versículo 10 ele disse o quê? Humilhai-vos perante a presença do Senhor. E Ele fará o quê? Vamos ler comigo. E Ele fará o quê? E Ele fará o quê? Quando eu me humilho perante a presença de Deus, é quem me exalta é Ele. Saul queria a exaltação do povo. O povo olhou para ele, estava com medo. O povo estava temendo. O povo estava se escondendo. E Saul falou, eu preciso agradar o povo, senão o povo vai embora. Mas Deus está falando, não, se humilha perante a mim, para que eu exalte você. Nós não queremos exaltação do homem. Chega de exaltação do homem. Você precisa olhar para você e falar, eu vou me humilhar perante a Deus, porque é Ele que me exalta. Se tem que esperar 7 dias ou 7 anos, o que vai mudar? O que vai mudar é que quando eu espero a boa e perfeita vontade de Deus, eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade dEle. A Bíblia diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Eu não vi um Deus. E esse Deus que nós estamos falando, Jesus de Nazaré. Eu não vi Deus em nenhum momento da Bíblia. A Bíblia diz que não há um justo sequer que Ele não escute. Porque não há um justo que ficará desamparado. Então se você é justo, você tem certeza que Deus vai deixar você humilhado? Não, irmão. Ele não há de ir contra a palavra dEle. Se Ele mandou você se humilhar perante a presença dEle, é porque tem exaltação para você. Mas quando tem exaltação? Quando eu faço a vontade dEle por completo. É fazer a vontade dEle por completo. E hoje, nessa noite, eu quero que você avalie o que você está fazendo que Deus não mandou você fazer. O que você está oferecendo para Deus que Deus não quer receber. O que você está entregando para Deus que Deus falou, não é para você entregar dessa maneira, não é para você fazer desse jeito, mas nós insistimos em fazer do jeito que eu quero, em fazer da maneira que me agrada. E o Espírito do Senhor está falando, não, espere o processo. Espere o tempo do Senhor, para que você viva então a exaltação de Deus. A exaltação de Deus. A Bíblia diz que lá na frente, depois Saul cometeu de novo outro erro. Eu já até ministrei essa palavra aqui, quando Deus mandou ele quebrar mandou destruir tudo que havia na cidade. E Saul não destruiu, ele destruiu só partes e nem matou o rei. E aí Deus falou para ele, de novo, eu rejeitei o seu reinado hoje. Será que Deus precisa falar para você que Ele vai te rejeitar? Aí a gente não tem noção do que isso significa. Isso é muito forte, Deus falar para você, eu estou rejeitando hoje o que eu coloquei na tua vida. Eu estou rejeitando hoje o que eu decretei na tua história. Aí você fala, a culpa é de Deus. Não, a culpa é nossa, que não faz o que Deus mandou. A culpa é nossa de não viver e esperar a vontade de Deus, de não fazer o que Deus está falando. Se Deus está falando, namora em santidade, para que você quer apressar as coisas? Se Deus está falando, trabalhe de verdade, aí você quer ultrapassar os processos. Deus está falando, vem, seja fiel na minha presença. Mas não, você quer se humilhar para o mundo. A gente quer se sujeitar à vontade do diabo, e aí o diabo não vai fugir de nós. Quanto mais eu me sujeito perante a Deus, menos o diabo se aproxima de mim.